Olá, tudo bem? Vamos começar aqui mais um estudo da série Estudos Espíritas, em que temos analisado os casos do livro Céu e Inferno, ah, e particularmente nessa série que estamos fazendo, estamos começando pelo fim, pelos espíritos em expiação terrestre. Estamos hoje no capítulo do mendigo Max o mendigo. Se você não leu, ou se você não acompanhou conosco os outros casos é, dos anteriores sobre expiações terrestres, eu estou colocando o link aqui em cima para que você o faça, tá certo? Ah, vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa iniciativa. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do caso do Max o Mendigo e vamos ver o que acontece com ele, né? Esses relatos são relatos em que Kardec selecionou para mostrar exatamente para nós a consequência da nossa vida nas vidas sucessivas, né? Na vida anterior. Então, a vida anterior, nessa vida, e a gente pode pensar o que estamos fazendo nessa vida, o que pode ter de consequência nas vidas é, futuras. Como a gente já está aqui não sei se quarto ou quinto caso de expiações terrestres, nos vídeos anteriores, eu recomendo que você os veja, eu dei aqui várias explicações já sobre a ideia da expiação terrestre, das causas anteriores das aflições, que eu não vou repetir nesse caso, ok? Então aqui, Max o Mendigo, porque já foram feitas, né, claro. Max o Mendigo, vamos ler aqui, eu separei em amarelo, o que ele conta da sua condição na última encarnação, antes dele desencarnar e voltar para contar o que tinha acontecido, certo? Vamos ler aqui juntos. Em 1850, numa vila da Baviera, morreu um velho quase centenário conhecido por Pai Max. Por não possuir família, ninguém lhe determinava a origem. Havia cerca de meio século que se invalidara para ganhar a vida, sem outro recurso além da mendicidade, que ele dissimulava, procurando vender pelas herdades e castelos, almanaques e outras miudezas. Deram-lhe a alcunha de Conde Max e as crianças o chamavam somente pelo título. Circunstância essa que o fazia rir sem agastamento. Por que esse título? Ninguém o saberia. O hábito o sancionara. Talvez tivesse provido de sua fisionomia, de suas maneiras, cuja distinção fazia contraste com a miserabilidade dos seus andrajos. Então tem aqui uma questão importante e curiosa, né? Que a gente observa em muitos casos, muitas pessoas que às vezes são muito pobres, muito simples, mas têm uma postura, uma distinção que de fato contrasta com a sua condição social de pobreza. Isso acontecia com ele, e por isso ele ganhou o apelido de conde, já que ele também viveu em 1850, numa época em que a aristocracia ainda era um modo de ser da vida social, né? Ainda era comum, vamos dizer assim. Muito bem. Acontece que ele aparece em sonho, a Max apareceu em sonho, a filha do proprietário de um castelo, ele aparece em sonho para essa moça, que pensa nele, ora por ele, e ele vai dizer então aqui para ela: olha, já que você quer saber quem eu sou, eu vou dizer quem eu fui na outra encarnação para você identificar exatamente quem eu era, quem é esse mendigo que viveu por tanto tempo aí, né? Ele agradece a ela, né? Agradece as preces, a lembrança e tudo mais, o que é uma coisa curiosa, porque no Livro dos Espíritos há uma questão, que depois eu vou dar uma procurada, que diz que os espíritos se alegram quando são lembrados, né? Como a gente, né? A gente gosta muito de receber um telefonema, antigamente uma carta, hoje um e-mail, um WhatsApp de alguém que a gente não vê há muito tempo, a gente fica contente com isso. Os espíritos também. A oração é uma maneira da gente mandar uma cartinha
para aqueles que já desencarnaram antes de nós. Muito bem. Aqui em azul, eu coloquei aqui, separei o trecho em que ele fala sobre qual era exatamente a condição dele na última encarnação. O que aconteceu na última encarnação para que ele voltasse como mendigo em expiação terrestre. Vamos ler aqui. Há cerca de século e meio, era eu um dos ricos e poderosos senhores dessa região, porém orgulhoso da minha nobreza. Quer dizer, ele já tinha sido rico e poderoso senhor na mesma região que ele reencarnou como mendigo. Fortuna imensa, além de só me servir aos prazeres, mal chegava para o jogo, para o deboche, para as orgias, que era a única preocupação na minha vida. Quer dizer, ele era um rico proprietário que gastou o dinheiro como quis, sem preocupação com nada. E agora, nessa encarnação seguinte, ele vê completamente privado de recursos, né? Quanto aos vassalos, porque eu julgasse animais de trabalho destinados a servir-me, eram espizinhados e oprimidos para proverem as minhas dissipações. Surdo aos meus queixumes, como em regra também eu era com todos os infelizes, julgava eu que eles ainda se deveriam ter por honrados em satisfazer meus caprichos. Quer dizer, além de ser pródigo nos recursos, gastar como quis, ele ainda era surdo, né, ao lamento daqueles que eram por ele oprimidos. Então, com isso, ele morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter de fato experimentado qualquer desgraça real. Quer dizer, ele passou aquela vida que muitas pessoas olham e invejam, que dizem, meu Deus do céu, olha só quanta fartura ele teve, nossa, como ele era feliz, como ele gastou o dinheiro, como não sei o que, tarará, tarará, mas é uma felicidade absolutamente ilusória. Olha só o que ele vai dizer. Morri cedo pelos excessos. Então ele deve ter desencarnado antes do tempo, completamente envolto nos excessos, sem ter experimentado qualquer desgraça real. No Evangelho, a gente tem uma mensagem sobre a desgraça real, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que vai falar que a desgraça real não é a dificuldade do momento, mas a consequência das ações. Então, toda vez que uma ação ela é difícil agora, mas você soluciona um problema e isso gera uma situação futura de mais felicidade, ela não é uma desgraça real. A desgraça real é aquela em que você tem um prazer momentâneo, mas esse prazer vai te gerar desequilíbrio, doença, perturbação. Essa é a desgraça real. Então, eu estou aproveitando aqui esse termo que ele usa para fazer essa consideração, mas ele diz, olha, eu passei pela vida sem nenhum grande dissabor, sem nenhuma grande dificuldade. O que não foi uma vantagem para ele, né? Porque ele tinha uma vida que ele podia fazer muita coisa na posição que ele tinha, e ele despreza essa oportunidade. E essa é uma questão importante para nós. O que nós temos agora e o quanto nós estamos aproveitando essa oportunidade ou estamos desperdiçando tempo e recursos, inteligência para satisfazer apenas as nossas necessidades materiais mais imediatas e não olhar para o outro e buscar, com os recursos que temos, ampliar os benefícios para aqueles que estão juntos a nós, juntos às vezes, junto mesmo, né, próximo assim, ou às vezes, né, na nossa cidade, na nossa região, enfim. Vamos continuar lendo aqui. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me a ponto de passar por um dos seres mais vistosos do mundo. Tive funerais suntuosos e os boêmios lamentavam a perda do ricaço. Mas a verdade é que sobre o meu túmulo nenhuma lágrima se derramou. Nenhuma prece por mim se fez a Deus. Olha que situação triste a dele, né? Ninguém rezou por ele. De coração, ninguém rezou por mim. De coração, quer dizer, devem ter feito preces absolutamente repetidas, né? Sem nenhum sentimento verdadeiro.
enquanto minha memória era amaldiçoada por todos aqueles cuja miséria contribuía. Então, entre os círculos mais chegados, ninguém... as pessoas só estavam ali numa posição muito de interesseira, mas aqueles a quem ele prejudicou, esses sim pensavam, né, que deviam estar pensando, pô, ainda bem que ele morreu, não sei o quê, tarará, e pensando coisas que não eram muito boas para ele. A partir dessa parte aqui, que eu coloquei de laranja, ele vai dizer o que aconteceu com ele na vida espiritual, né? Então agora ele desencarnou, já exausto, exausto das suas viciações, exausto de ter gasto a vida né, com os excessos da matéria, e agora ele vai dizer exatamente o que aconteceu com ele no mundo espiritual. E como é terrível a maldição dos que prejudicamos, pois essa maldição não deixou de ressoar-me aos ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. Depois da morte, cada uma das vítimas era um novo espectro ameaçador ou sarcástico que se erguia diante de mim a perseguir-me sem tréguas, sem que eu pudesse encontrar um vão esconso onde me furtasse as suas vistas, nem um olhar amigo. Então ele se sentiu perseguido por aquelas pessoas a quem ele prejudicou por longos anos que lhe pareceram uma eternidade, né? Então, não tem nem muito o que comentar aqui, né? Os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiram parecendo dizer-me desdenhosos. Tu não pode mais custear os nossos prazeres. Ou então, quanto daria eu por um instante de repouso, por um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava? Então, aqueles amigos dele, não de devassidão, estavam na mesma posição que ele, não podiam ajudá-lo, né? E ele esse relato de não ter um instante de repouso e nem um copo d'água para saciar a sede revela simplesmente o apego às coisas materiais, o quanto o espírito dele ainda estava preso, não preso ao corpo, mas preso a essas necessidades, o que fazia com que ele se ressentisse de não conseguir satisfazê-las. Entretanto, eu nada mais possuía, e todo o ouro a jorros derramados sobre a terra não produzia uma só bênção, uma só que fosse. Ouviste, minha filha? Cansado, por fim. Então ele está dando um recado aqui para ela, né? Ela tá, presta atenção, o ouro derramado sobre a terra não produziu nenhuma bênção para mim, não ajudou em nada. Cansado, por fim, o preço qual viajor que não lobriga o termo da jornada, exclamei, meu Deus, tende compaixão de mim. Então, é muito comum a gente ver nesses relatos, chega um momento que a alma exausta, ela se rende e ela implora, né? Mas aí é um implorar do fundo do coração, não é um da boca para fora. Ela implora uma trégua, né? Implora uma ajuda, né? Então ele vai dizer, meu Deus, tende compaixão de mim. Quando terminará essa situação horrível? Então uma voz, a primeira que ouvi depois de ter deixado a terra, disse, aqui é muito importante assinalar que ele estava passando por toda essa situação, mas ele não estava desamparado. Tanto que no primeiro gesto que ele faz, sincero, de busca de um auxílio, ele é respondido, né? E vamos ver o que o Espírito diz para ele. Ele pergunta, quando terminará essa situação horrível? E a voz responde, quando quiseres. E ele pergunta, o que será preciso fazer, grande Deus? Repliquei. Aí vem o ponto delicado da história. Aí, vamos prestar bastante atenção. Dizei-o
que a tudo me sujeitarei. Quer dizer, ele já estava num ponto que ele ia fazer qualquer coisa para sair daquela situação. E aí a voz lhe diz: é preciso arrependimento, é preciso te humilhardes perante os mesmos a quem humilhastes, pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Então vamos parar aqui e pensar sobre isso. É uma passagem no livro Paulo e Estevão, que há uma grande rixa entre Pedro e Paulo, e no meio da contenda que Paulo está preparado para quase, vamos dizer assim, passar como trator por cima dos argumentos de Pedro e causar um racha na igreja de Jerusalém, Pedro vai, coloca o seu ponto e diz: olha, eu tenho muito errado nessa vida, não, né? Ele se coloca, se humilha ali, fala, né? E peço a vocês que orem por mim. Olha só. E isso faz com que aquela situação se dissipe aquele confronto se desfaça. Porque ele diz: olha, eu estou aqui numa situação, eu talvez possa ter errado, e eu peço que vocês orem por mim. Né? Então, é muito importante a gente pensar que nas horas difíceis que a gente tenha cometido algum erro ou faça alguma coisa que o outro se sinta prejudicado, que a gente tenha a humildade de dizer: olha, me desculpa, eu errei, eu talvez não esteja bem, ora por mim, né? Vamos, né, nos fortalecer através da oração. Eu vou orar por você, você ora por mim, né? E o quanto isso é importante da gente fazer ainda encarnado, para que não precise fazer depois de desencarnado. Então, ele vai continuar dizendo: eu me humilhei e pedi aos meus vassalos e servidores que eles estavam diante de mim e cujos semblantes, pouco a pouco, mais benévolos, acabaram por desaparecer. Isso foi para mim como que uma nova vida. O desespero dava lugar à esperança, enquanto eu agradecia a Deus com todas as forças da minha alma. Então veja o quanto a posição de humildade e de pedir perdão e de pedir para que os outros orem transformou a situação. O arrependimento fez com que aquele espírito buscasse uma nova posição, mas ela não resolve o problema. O arrependimento, ele é um passo importante, mas ele não é a solução do problema. Então ele teve que voltar para reencarnar e passar por uma provação, vivenciando, né, uma posição da qual ele desprezara, porque ele passou por cima daquelas pessoas, ele não soube usar o dinheiro, então é como se tivesse: agora você vai passar por uma situação que você vai entender o que é exatamente o outro lado da história. Então, vamos ver aqui, eu botei de amarelinho porque também é a condição dele encarnado na última encarnação. Vamos ver agora o complemento, para que a gente entenda que ele foi um senhor naquelas terras, desprezou tudo, morreu cedo, teve a sua vivência no mundo espiritual completamente de dor e sofrimento, teve que pedir perdão para aqueles a quem ele fez mal, e aí ele vai reencarnar para ver se ele consegue, para ele vivenciar essa situação e aprender com ela. Vamos ver o relato que ele nos coloca aqui. Alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança, perdi meus pais e fiquei só no mundo desamparado. Ganhei a vida como pude, era como operário. Ora como operário, ora como trabalhador do campo, mas sempre honestamente, porque já criei em Deus.
Mas aos 40 anos fiquei totalmente paralítico, sendo-me preciso daí por diante mendigar por mais de 50 anos. Quer dizer, ele deve ter vivido até os 90 anos, ele deve ter vivido muito e numa situação muito difícil, porque ele era paralítico, órfão, e não teve grandes instruções e como foi relatado no início, ele vivia vendendo bugigangas, vamos dizer assim, de um lugar para outro, né? Por mais de 50 anos, por essas mesmas terras de que fora absoluto senhor. Nas herdades que me haviam pertencido, recebi uma migalha de pão, feliz quando por abrigo me dava um teto de uma estrebaria. Ainda por uma acerba ironia do destino, apelidaram-me de Senhor Conde, né? Que então é como se fosse mesmo para ainda pisar na cabeça dele como uma prova ainda de mais ainda botaram o apelido dele de Conde, né? Durante o sono, aprazia-me recorrer por esse mesmo castelo onde reinei despoticamente, revendo-me no fausto da minha antiga fortuna. Quer dizer, durante a encarnação, ele sonhava e lembrava da outra encarnação que ele era um senhor ali naquelas terras onde ele estava mendicando. Ao despertar, sentia de tais visões uma impressão de amargura e tristeza, mas nunca uma só queixa se escapou dos meus lábios. Essa parte aqui é a parte talvez central para a gente entender porque ele foi bem sucedido na encarnação dele. A gente vê que ele está contando isso para essa moça que pensou nele, mas sem nenhum sinal de sofrimento, nenhum sinal de arrependimento, sem um sinal de nada. Ele está bem, né? Por quê? Porque ele vai dizer, nunca uma queixa escapou dos meus lábios. Quando a Deus aprove chamar-me, exaltei a sua glória por haver sustentado com firmeza e resignação numa tão penosa prova, da qual hoje recebo a recompensa. Então ele conseguiu uma estabilidade, uma serenidade no mundo espiritual, porque ele conseguiu passar por essa experiência sem reclamação, né? Sem queixa, com resignação. Então ele vai dizer, quanto a vós, minha filha, vos bendigo por ter orado por mim. Muito bem, aqui no finalzinho, Kardec vai colocar aqui, por esse fato pedimos a atenção de todos quantos pretendem que, sem a perspectiva das penas eternas, o homem deixaria de ter um freio às suas paixões. Um castigo como esse do pai Max será, porventura, menos profícuo do que essas penas sem fins nas quais ninguém acredita? A gente já viu aqui nos casos anteriores, um dos casos, agora que eu não me lembro se é do Marcel, passou 3 séculos e meio sofrendo, né? Embora Kardec esteja aqui contrapondo a ideia de penas eternas, quer dizer, penas que nunca terminariam, 3 séculos e meio parece uma eternidade, né? É muita coisa de sofrimento no mundo espiritual. Esse caso também, ele não diz quanto tempo ele ficou sofrendo, mas foram muitos anos, né, que ele sofreu, que pareceram para ele uma eternidade. Mas, por outro lado, a gente tem aqui uma consolação de que, na medida em que a gente consegue olhar para aquilo que a gente fez, para os nossos enganos, e se arrepender sinceramente, pedir para Deus que nos dê uma outra oportunidade, se isso for sincero, né, nós teremos aí um renovar de oportunidades na vida. Muito bem, vamos terminar por aqui a história do Max o Mendigo. Na próxima leitura, no próximo estudo, vamos fazer aqui o comentário sobre a história de um criado, né, que é mais uma expiação terrestre. Tá bom? Para quem, mais uma vez, não viu os outros vídeos, vou colocar aqui toda a playlist para que vocês possam assistir. Tá bom? Um grande abraço, foi um prazerzão
e até a próxima.